Boa noite, hoje sem Pacheco Pereira, mas com Jorge Coelho, Lobo Xavier e um convidado, David Justino, que é vice-presidente do PSD. Vamos retomar os debates na quadratura do círculo, tendo na memória a disponibilidade do Bloco de Esquerda para ser partido de governo, os cenários que podem resultar das próximas eleições e o debate em curso quanto ao orçamento do Estado, com sinais de que podem aparecer as chamadas coligações negativas e tudo isto, claro, sem esquecer a questão do IVA da tauromaquia. Como sempre, damos o privilégio da abertura aos nossos convidados e peço a David Justino uma avaliação da surpresa do Primeiro-Ministro face à proposta do PS quanto ao IVA das touradas. A apreciação que eu faço é de alguma surpresa, precisamente, ou seja, estamos sempre habituados a que a articulação entre o Primeiro-Ministro e, neste caso, o Secretário-Geral do Partido e o Presidente do Grupo Parlamentar funciona, não é? O problema é que não deu para perceber porque é que não funcionou desta vez. Não é? E nessa perspectiva, se nós tentarmos relembrar um bocadinho o que é que está por trás, ou seja, de certa forma a fita do tempo desta última semana e pouco, tem a ver com uma questão que a Sra. Ministra da Cultura levantou relativamente à ideia de que tauromaquia não é uma questão de gosto, mas uma questão de civilização. Eu acho que esta frase, no fundo, é uma frase que revela, eu diria quase que alguma arrogância cultural. Porque supera o gosto e vai para um domínio que é nós estamos no caminho certo, não é? E portanto há uns civilizados e há os bárbaros. Não é? Eu devo confessar... teve o respaldo do Primeiro-Ministro. Exatamente. Eu, para começar, não tenho especial gosto pelas touradas. A última tourada a que eu fui, devia ter, 8 ou 9 anos, ainda foi na Praça de Torre de Algés, quando ela estava erigida, não é? E, portanto, já foram muitos anos. E, portanto, não é coisa que me atrai. Agora, não tenho o direito de impor um padrão, não é? Adjetivado civilizacional, relativamente, digamos, a quem gosta de touradas ou não. É um espetáculo que, não direi degradante, mas é um espetáculo que me toca e, portanto, evito ver, não gosto de ver. O argumento pode ser eventualmente mau, a questão de gosto ou civilização, mas a ideia de não baixar para 6% e manter a 13% o IVA das touradas em si seria uma boa ideia, do seu ponto de vista? Não creio, porque o que está por trás Portanto, é a favor da descida para 6%? Sim. Não, eu não sou a favor da descida, devo confessar. Tucuro. E entendo que nestas coisas ou há um critério objetivo ou então se há uma discricionariedade e uma discriminação de caráter seletivo e de base ideológica sobre o que é cultura e o que não é cultura, o que é espetáculo disto ou espetáculo daquilo, as coisas começam a correr mal. Não é? Nomeadamente quando a tutela é a mesma, não é? Porque tem a ver com o problema dos espetáculos e, portanto, a tutela é a mesma. E, portanto, todo o cuidado era pouco. Mas acho que o cuidado maior era precisamente a Sra. Ministra não perceber que tinha no seu próprio grupo parlamentar muitos afeccionados. Aliás, como nós sabemos que existem em muitas outras bancadas parlamentares. E, portanto, ao abordar este tema desta forma, expressou, digamos aqui, uma dimensão de alguma arrogância cultural que eu, sinceramente, não utilizaria. Jorge Coelho, pode ser este um caso em que o PS pode estar a tentar agradar a todos os setores? Isto é, temos para o setor antitaurino, digamos assim, a posição firme da Ministra e do Primeiro-Ministro. E depois temos o Partido Socialista a captar as boas graças dos pró-taurinos, se a expressão me é consentida. Pode ser este o caso? Sabe uma coisa, eu tenho uma visão do nosso país, um país superior, a andar aqui com divisões dessa dimensão que está a referir, com base no problema dos touros. Quer dizer, acho que nós temos uma história boa demais, somos um país bom demais para que a divisão, qualquer divisão com sentido de responsabilidade, ande aqui a ser tratada a sério à volta das touradas. Com toda a sinceridade, acho que isto que é um fé-diver. É uma tourada, quer dizer, sem grande importância. Mas vamos lá ver. Eu sou adepto de um país em que haja aqui total liberdade
pluralismo de gostos, das pessoas poderem viver com tranquilidade, uns a gostarem de ver umas coisas, outros a gostarem de ver outras. O caro amigo, sabe, é um grande aficionado de futebol, como eu sou. Há muita gente que odeia futebol. Até aí passa por a cabeça de alguém, por o facto de haver um conjunto de pessoas que odeiam futebol, agora haver algum movimento para impedir que haja, digamos, a brutalidade que existe de debate sobre futebol nas televisões, de transmissões, mas alguém agora discute esse tipo de questões. Ora, se não se discute... Jorge, permita-me um parênteses que não lhe vai perturbar o raciocínio. Não sei se reparou, mas hoje Pedro Proença também veio pedir para o futebol uma baixa da taxa do IVA. Pois não reparei, ainda bem que não reparei, que era mais um fediver, quer dizer, relativamente a esta matéria. E, portanto, eu sou um adepto de um país onde cada um de nós possa ver o que lhe apetece, com toda a tranquilidade, os que gostam de touradas vê touradas, os que não gostam vêem touradas, um país de total liberdade. Isso é um país que eu gosto. Eu também, as touradas não me dizem nada, mas na verdade eu quando era miúdo, eu hoje por acaso passei ao fim da tarde no Campo Pequeno. E lembrei-me disto e entrei lá dentro. Já lá não ia há muito tempo. E andei lá a ver aquilo, placas de pessoas que, na verdade, eu quando era miúdo vi torear e que nunca mais me esqueci. Quer dizer, quem viu torear João Branco Núncio, o meu caro amigo nem faz a mínima ideia quem é, que tinha um cavalo chamado Coovades a torear, nunca mais se pode esquecer, porque era uma coisa de uma beleza extraordinária. Quem viu ali uma placa como lá vi, de Diamantino Viseu, agora mais recentes de João Moura, de Mestre Batista, de Miguel da Veiga, quer dizer, é algo que as pessoas têm todo o direito de se considerarem ofendidas por este tipo de discussão. Eu aceito esse país, não é uma coisa que a mim me motive grande coisa, mas é isso que eu gosto. E aceita agora, com a mesma bonomia esta discordância objetiva de posições entre o grupo parlamentar do PS e o governo no seu conjunto? Sabe qual é o comentário que eu faço para isso? Não abusem da sorte. Quer dizer, não abusem da sorte. E, como diria o outro... Isso é mais ou menos o que diz o Presidente da República. Vejam lá se sabem bem quem é o recado. Tenham todos o recado é para António Costa e Carlos César, não só para um deles. Estou a dizer... Toda a gente sabe que eu sou do Partido Socialista, não é verdade? Pronto. Mas também toda a gente sabe, eu não tenho cargo nenhum público, nenhum cargo no Partido Socialista, sou uma pessoa completamente livre. Quer dizer, portanto, eu digo aquilo que entendo dizer. Não abusem da sorte, por um lado, e, como diria o outro, nesta matéria, organizem-se. Quer dizer, que é uma coisa, que também é uma palavra que se expressa nesta matéria. E, portanto, o pior que pode haver numa sociedade são radicalismos, são populismos, sejam eles de esquerda ou de direita, porque eu acho que cada vez mais o populismo deixa ter essa marca de esquerda-direita, é mau por si próprio. E, portanto, eu acho que é preciso o maior dos cuidados na gestão disto tudo. Eu já disse aqui no último programa que se há alguma margem para baixar o que quer que seja, a minha prioridade não era baixar o IVA das touradas. Há outras coisas muito mais importantes numa sociedade que têm a ver com as pessoas, que têm a ver com os problemas das pessoas concretos para melhorar a vida das pessoas dos que têm mais dificuldades. Se há alguma margem, então comece por aí, não é por as touradas. Portanto, vamos relativizar isto. Isto é uma questão que é normal, digamos, existir. Isto também existe porque a oposição é fraca em Portugal, porque senão os temas não eram estes, com toda a sinceridade. Eu estou a dizer isto. O mesmo assunto, se fosse o Dr. Rui Rio e o Dr. Fernando Negrão, veja bem o que é que isto dava em termos de... Porque são os temas fortes. Os temas fortes eram temas que eram oriundos daquelas questões que eram colocadas para a oposição. Já viu que aquilo que é o tema forte é um tema de discussão que vem do próprio partido que é poder. Isto é significativo. Mas eu gostava aqui antes disso. Deixe-me lá só Jorge, dizer recorda-se a pergunta que lhe fiz ou do cenário que eu construí. Pode considerá-lo disparatado se quiser, que eu tenho bom cabedal. Mas gostava de ouvir a opinião sobre a hipótese que eu coloquei do PS estar a tentar agradar a toda a gente ao mesmo tempo. Mas ouça, se é isso, o tema não está bem escolhido. Então escolhiam um tema que tivesse, digamos, algo a ver com a sociedade como um todo.
não é o caso. Quer dizer, isto é uma questão colateral ao funcionamento da sociedade. Há outras questões bem mais complexas, então se fosse isso... Não, eu acho que isto é uma questão que se deve relativizar e que, como é evidente, amanhã ou depois, como funciona a sociedade portuguesa, o problema já vai ser outro. E espero que seja outro importante, que não este. Mas eu gostava de saudar aqui, mais uma vez, aqui a presença aqui do nosso estimado amigo David Justino e dizer-lhe o seguinte: o meu caro amigo, hoje tem aqui uma noite boa. Pá. E sabe qual é a razão principal? É que não está aqui nenhum companheiro seu do PSD. Então, se tivesse aqui algum companheiro seu do PSD, você arriscava-se a ter aqui umas facadas disto. Não, estão aqui pessoas que têm um pensamento diferente do seu, têm contraditório, mas tem aqui uma discussão salutar, você tem ideias diferentes minhas, ali do António Lobo Xavier, mas discutimos isto com toda a serenidade e com toda a seriedade. Que é o que eu gostava que fosse assim Portugal como um todo. E gostava de o saudar porque este homem, que eu conheço há muitos anos e de quem sou amigo há muitos anos, já tivemos até na mesma autarquia, aqui há uns anos largos, aqui em conjunto, e eu gostava de o saudar como um exemplo daquilo que deve ser um político a sério num país a sério. Tem ideias, é um homem extremamente bem preparado, discute as coisas com grande seriedade e é assim que Portugal, seja do PSD, os do CDS, os do PS, de todos os partidos, se tiverem pessoas com este nível de qualidade, o país é um país melhor, com certeza. António Lobo Xavier, tem explicação para este facto surpreendente, assumido pelo Primeiro-Ministro? Eu começo por dizer-lhe que não acredito, eu também, não sei que o Primeiro-Ministro me dissesse que realmente, olhos nos olhos, que não sabia, mas isso ele não me fez, eu não acredito que ele não soubesse. Nós estamos o PS está a preparar as eleições de uma forma super profissional e super organizada. E, portanto, é absolutamente de nula credibilidade imaginar que o Presidente do PS se mete numa brincadeira sobre IVA das touradas sem conversar com o Primeiro-Ministro. E como isso é inimaginável, eu sou levado a concluir que conversaram, que o Primeiro-Ministro não o limitou nessa sua hipótese e que viu algumas vantagens, como se diz na linguagem dos economistas, algumas externalidades positivas dessa brincadeira. E essas externalidades positivas estão um pouco na linha dessa vocação catch-all do PS. O PS e, não portanto, é... o PS a apanhar todos os lados. O orçamento foi assim. O orçamento é uma festa para todos, pouquinha, uma festa à portuguesa, é uma festa de carne assada e pão. A expressão costuma ser essa, uma lembrançazinha. É uma lembrançazinha, não é nada de especial e, portanto, também, se há um problema na tourada, pois também, então vejam lá a tourada como quiserem. Portanto, eu acho que posso ter razão quando perguntava ao Jorge Coelho se isto era o PS, por um lado, a tentar dar satisfação aos defensores das touradas e o Governo a dar satisfação aos adversários das touradas? O PS, historicamente, não sei se o Jorge Coelho contraria, mas se contrariar é uma autoridade. O PS não tem nada a ver com estas causas modernas de só se pode comer rúcula, claro que é preciso tributar o sal e não se pode ver touradas e se houver touradas temos todos que tapar os olhos e que os cães nos canis têm de ser alimentados com o dinheiro da comida das pessoas e não podem ser mortos. Não podemos esquecer, nos tempos brasa em Portugal, eu lembro de Mário Soares, uma das críticas que fazia é que já não se podia ouvir a rádio, que nem a Amália Rodrigues já punham a tocar. Isto aplica-se um pouco àquilo que estamos a discutir. Não tem nada, o PS não tem que ver com estas... Há uma franja do PS e alguns até dizem que é o futuro e que está aí em marcha. Pode ser que seja, que tem muita simpatia por estas causas intelectuais urbanas de proibir as palavras discriminatórias, comentários sexistas, gosto pelos touros. Isso não é o Primeiro-Ministro, nem é a massa do PS. Claro.
que nessa parte é muito parecida, nesse tipo de coisas, fica com pele de galinha como as pessoas do PSD e do CDS. Há muita gente no PS que vai ouvir falar agora em acabar com as touradas e proibir as touradas e os toureiros no PS. Ou a caça. Ou a caça. As pessoas ficam com pele de galinha. Felizmente, em Portugal, há ainda uma resistência moderada muito vasta, com diferentes ideias políticas, e quando o PS resolveu dar aquela a bater ao PAN, foi talvez um pouco, foi exagerada do ponto de vista da estratégia do PS, e isso compensa-se com esta liberdade de voto. Porventura, isto já se pôs no passado, esta é a primeira vez, não é a primeira vez que o Parlamento vai votar touradas ou matérias Ainda ligadas. recentemente votou mais radical, não na tinha proibição a ver com fiscalidade. a proibição das touradas. O PCP também não é contra as touradas e, portanto, provavelmente não vai ter outra hipótese que não seja apoiar os 6% para as touradas. O CDS vai apoiar e isso provavelmente o PSD, julgo também, embora não acredito que o presidente aqui do Rui Rio seja um grande adepto das touradas, mas, e portanto aquilo pode realmente o ir vir para 6%. Só duas notas já para dar, eu também quero dar as boas-vindas ao David Justino e quero ouvi-lo. Há de facto uma tentação, por razões relacionadas com o apoio parlamentar e das negociações, mas também com a idiosincrasia desses partidos que estão à esquerda do PS. Há agora uma avalanche de coisas que são inaturáveis, de politicamente correto, de branqueamento da vida. É tudo isto, não pode abaixo o feijão manteiga, viva a rúcula, estamos nesse ambiente, os cães vadios não podem ser mortos nos canis, as câmaras municipais têm de alimentar os bichinhos e não os podem matar de forma decente e sem dor, porque eles não têm dono e estão ali. Quer dizer, já pode-se matar os outros animais, veados e não sei o quê, para controlar a espécie. Mas não se pode matar cães abandonados nos canis com medidas não cruéis e sem dor, e as câmaras têm que os alimentar. Este tipo de ambiente de controvício e de vida branca irrita tanto o PS muitas vezes como o PS profundo como o PSD. David Justino, podemos infletir... Não, deixe-me só fazer um comentário e agradecer também as boas-vindas, também obviamente com expressões de amizade. Que eu também desejo, bem entender. Muito obrigado também. Mas eu não ponho de parte esta visão articulada. Ou seja, posso ter alguma hesitação entre dizer, olha, aquilo foi uma botada e, portanto, não falaram, o que não acredito muito, porque geralmente trabalham bem. Outra coisa completamente diferente é dizer, olha, há aqui uma espécie de tática visando, tu dizes isto, polícia bom, polícia mau, e vamos buscar os dois. Não é? Bom, e isto porquê? Porque isto é um risco que, obviamente, em ação política há uma relação custo-benefício. E aquilo que acontece numa situação destas é a repetição de algumas atitudes de caráter discricionário, pretendendo satisfazer alguns setores, não o podendo fazer para todos. Eventualmente há sempre alguns que ficam de fora. Bom, isto começa a ser uma prática relativamente pesada no que diz respeito à própria imagem que o Partido Socialista dá perante a sociedade. Atribui essa prática discricionária ao Governo ou ao Grupo Parlamentar? Não, é ao Governo, claramente. Quer dizer, eu aí não tenho grandes dúvidas. Até hoje, e no caso da tauromaquia, que é o primeiro caso, assim, mais nos tempos mais recentes, de alguma dissensão, de alguma diferença entre aquilo que diz o Primeiro-Ministro e aquilo que diz o Presidente do Grupo Parlamentar, é para já o primeiro caso. Ora bem, mas o que é que se passa entre, por exemplo, os trabalhadores da administração pública que estão no regime geral e os trabalhadores da administração pública que estão nos corpos especiais? Uns progridem, outros não. O mesmo se pode dizer relativamente... Agora vou pegar o problema dos manuais escolares. Quer dizer, os manuais escolares gratuitos até ao 12º ano, mas só para as escolas públicas. As escolas profissionais que têm para onde vão a maior parte dos miúdos com carências económicas acentuadas,
mas querem ir para um curso profissional, não querem prosseguir para o ensino superior. Esses não têm direito, mesmo que a escola esteja, no fundo, a exercer serviço público, esses miúdos altamente carenciados não têm direito à gratuidade dos manuais. Quer dizer, é este tipo de coisas que nos leva a pensar, dizer, pá, se querem baixar o IVA para os espetáculos, a cultura, etc., então baixem para tudo o que é semelhante e independente. Quer dizer, porque este IVA não baixa, por exemplo, para o caso dos espetáculos ao vivo. Ou não baixa... Está a pensar nos festivais. Por exemplo, ou para o cinema. Até o cinema não é uma expressão de arte, como outra qualquer. Pedir autorização legislativa para isso. Tudo bem, mas vamos ver uma coisa. A autorização legislativa é na mesma lógica, que é para usar só em agosto, que assim já não... Sim, exatamente. Mas está. Pois, mas já há uma discriminação, então isso já devia ter sido feito antes. Portanto, o problema que se põe aqui é precisamente quando se quer atender a alguns setores, digamos, do espectro político e social, como são os artistas, tal, que são, obviamente, quer dizer, não é por acaso que o Sr. Primeiro-Ministro reúne com os agentes culturais em 2 grandes manifestações de recepção em Palácio de São Bento, dizendo, conte connosco. Portanto, isto tem uma relação entre uma coisa e outra. A própria substituição do Ministro, não é, também tem alguma coisa a ver. Não é? E, portanto, é nesse sentido que eu não percebo muito bem estes sim e aqueles não. Quer dizer, este tipo de discricionalidade. Também há uma manifestação de esses sim e aqueles não, o que aconteceu a propósito do tempo de carreira dos professores. Sim, claramente. E isso ajudava-nos a entrar já num dos temas que prometemos. Se quiserem. É uma coincidência, isto a que se chama coligação negativa, ou seja, as posições coincidentes do PSD, do CDS, do Bloco de Esquerda, por exemplo, ou do PCP, isto é, gente que tem apoiado o Governo e gente que é claramente oposição ao Governo em matérias como os professores ou a taxa de proteção civil? Bem, no caso da taxa de proteção civil, o caso ainda é mais escandaloso. Por uma razão simples. Está-se a perder uma taxa sobre aquilo que é uma das funções nobres do Estado, que é a proteção das populações. Quer dizer, o Estado existe para garantir segurança e proteção às populações em situações de catástrofe. Quer dizer, já faz parte da natureza do Estado, é para isso que nós pagamos impostos. E depois ainda vamos pagar um adicional qualquer que se chama taxa de proteção civil. O contra-argumento é de que alguns municípios têm necessidades especiais pela sua própria... São os mecanismos de solidariedade territorial que têm que existir, como é natural. E, portanto, se elas existem, tem que ser uns a dar pelos outros. Quer dizer, isso aí é um mecanismo normal de solidariedade entre zonas pobres, zonas ricas, os mais desenvolvidos. Quer dizer, eu aí não vejo problema nenhum. O problema que se põe é que eu não posso cobrar uma taxa ou um imposto, ou seja o que for, invocando a necessidade de investimento em proteção civil, quando essa é uma das funções basilares e centrais do Estado. Então, quer dizer, isto é um sobrefinanciamento e é um esbulho, claro, sobre os cidadãos. Quer dizer, eu nem posso entender de outra maneira. Quer dizer, é das coisas mais... Eu posso admitir, sob determinado tipo de funções, que não são as chamadas funções de soberania, por exemplo, que não fazem parte da natureza intrínseca do Estado, que são para além das funções de soberania, eu admito que o Estado possa criar um imposto para prover determinado tipo de coisas que não estão dentro daquilo que é a sua competência. Agora, vai pedir um imposto adicional para uma competência própria, das mais nobres e das mais importantes que define a própria existência do Estado? Eu não percebo. E quanto aos professores? Quanto aos professores, o problema é mais... O PSD não reconhece fundamentos a um argumento que, aliás, não é novo, de que parte da frase "não há dinheiro" é que não percebem quando são negadas as pretensões aos professores. O problema não está em saber se há dinheiro ou não. O problema está em saber quais são os critérios da sua distribuição. Ou seja, a posição do PSD sobre isso está definida praticamente desde o mês de junho de julho. E foi pública. Eu próprio tornei pública e mais tarde o Dr. Rio também secundou. Secundou não, eu antecipei e, portanto, o Dr. Rio depois oficializou. Uma coisa é aquilo que nós chamamos o tempo de serviço, que foi tempo efetivamente trabalhado. E o problema está em saber se devemos ou não reconhecer a totalidade do tempo que foi efetivamente trabalhado como um direito que as pessoas têm. Isto é uma coisa. A outra coisa é saber qual o efeito que a acumulação desse tempo
tem sobre os mecanismos de progressão na carreira. Com reflexo nos salários. Com reflexo nas progressões. E isso vai ter efeitos sobre o nível salarial, porque passa de escalão, como é natural. Isso tem um impacto financeiro. Isso sim tem um impacto financeiro. O que é que foi dito e feito? Era que, e a posição do PSD é certo, nós reconhecemos o princípio, reconhecemos o direito, a parte do impacto, ou saber como é que estas progressões vão ser feitas, é negociável, que é aquilo que os sindicatos têm dito. E isso é uma competência exclusiva do Governo, que é negociar com os sindicatos, saber como é que vai concretizar as progressões. Isto pode demorar 3 anos, pode demorar 4, pode demorar 5. E temos que dizer, aquilo que me faz um bocado de confusão é que tem um exemplo da região autónoma da Madeira. A região autónoma da Madeira não teve nem as greves, chegou a acordo com os sindicatos, os mesmos que existem aqui, vai fazer o pagamento, a recuperação, digamos, das progressões com o tempo total de serviço até 2025, se não estou em erro, e resolveu o problema. E não creio que a região autónoma da Madeira esteja em melhores condições financeiras do que está o Estado português em termos relativos. E, portanto, nesse sentido, aquilo que eu digo é que vamos separar uma coisa é o reconhecimento do direito, outra coisa completamente diferente é saber, vamos lá negociar como é que nós vamos atenuar o impacto financeiro. Mas quando não se sabe qual é o impacto financeiro, nós estamos fartinhos de pedir ao Governo que nos informe, mostrem lá as contas, mostrem saber o que é que vai custar aqui, quando é que... Volto a insistir na minha curiosidade original. É mera coincidência ou há um significado político nestas chamadas coligações Não há negativas? significado político, até porque não há uma coligação negativa, na minha opinião. Porque se fosse assim, o Bloco de Esquerda e o Partido Comunista Português, então não deixariam que este problema tivesse saído do perímetro do orçamento. E porquê é que o deixaram? Ou seja, por um lado, dizer assim, olha, esta coisa dos professores vamos tirá-la das discussões, das negociações sobre o orçamento, quando é um problema orçamental, como nós vimos, não é? E devemos pôr isto de fora para não contaminar a negociação, não é? E, portanto, chegaram a acordo sobre o orçamento. Já toda a gente sabe como é que vai ser o voto sobre o orçamento. E depois, quer dizer, depois de terem negado as progressões, não é? Vão contestar o mecanismo consagrado em decreto-lei, que ainda não está promulgado, que vai regular as progressões. Portanto, sinceramente, eu acho que é de uma hipocrisia enorme da parte destes partidos dizer que separar as duas coisas não tem sentido absolutamente nenhum. Agora, Jorge Coelho, vamos dar a vez ao Jorge Coelho para avaliar o sentido político ou não das chamadas coligações negativas. As coligações negativas também são históricas em Portugal. Sempre que não há governos de maioria, de vez em quando acontecem este tipo... E no caso presente, o que significam? Significa o que sempre significam em todas as situações. Um dos coligados acaba de chamar hipócritas àqueles que se vão juntar a esta coligação. Não, eu estou a ironizar isto para não lhe dar grande importância a isto. Digamos, o PSD diz que é um caso de hipocrisia, o PCP e o Bloco, depois de terem viabilizado o orçamento, e tem todo o sentido o que está a dizer, depois de terem viabilizado o orçamento, durante um tempo não se falou no problema dos professores, está viabilizado, agora voltou outra vez a ser uma questão determinante, não é? Bem, eu acho que isto também vale o que vale. Se quer que lhe diga, na minha opinião, isto é um assunto, as questões que foram colocadas têm todo o sentido, vai ser resolvido na próxima legislatura, agora não podia ser resolvido, nem o Governo tinha soluções, nem os sindicatos também não tinham soluções, não podiam. Os sindicatos também estavam numa situação, extremaram isto demasiado, que criaram condições para que não houvesse possibilidade de haver entendimento. Nem o Governo, nem o sindicato. Trabalharam ambos numa lógica de não poder haver entendimento. Tem que haver uma lógica nova. Penso que isto será um dos pontos que o novo Governo, a seguir às eleições, não sei se vai ter maioria absoluta, se não vai ter maioria absoluta, tenho a certeza que o ponto da resolução das carreiras dos professores vai fazer parte dos compromissos da próxima legislatura. Não temos, Jorge Coelho, que também seja um ponto
da campanha eleitoral que vai determinar os resultados das eleições? Não, mas ouça, vai, porque agora já não foi possível resolver isto, mas também não impediu que este orçamento fosse aprovado. Então, porque é que não preciso se... dizer isto com clareza, quer dizer... Porquê é que não se diz isso? Isso não sei, eu não sou do mas governo, nem sou de nada disso. Mas o PSD é contra a solução do governo. Eu não percebi muito bem Qual a solução do governo? Esta? A solução do governo quanto à contagem do tempo de serviço dos professores. Claro que é. Isso é que eu não consegui entender bem. Não por aquilo que eu lhe expliquei. Uma coisa é negociar um tempo e um direito que está consolidado. Isso não se negocia. Outra coisa completamente diferente é saber como é que esse direito vai ser concretizado. E isso é negociável. Aquilo que o governo fez foi não abdicar de, em vez de ser os 9 anos, etc., são 2 anos e pouco. Quer dizer, corta logo a partir de... Mas tanto faz eu contar 10 anos a 1 como dar 2 anos a 5. Não é a mesma coisa. Oh, David, eu não consigo entender isso. Quer por uma dizer, razão simples, o governo você diz, tem que eu não conhecer a conto estrutura. 10 anos. Desculpe só para eu perceber melhor. Jorge, desculpa. Mas eu força. também depois... Sim. O governo diz, eu não conto 10 anos, estou a simplificar que é para as contas serem mais fáceis. Eu não conto 10 anos. Eu dou o reflexo na remuneração de 2. Isso é a mesma coisa, parece-me. Isso é a mesma coisa do que contar 10 e contar 10 em que cada um desses 10 tem apenas uma fração dos 2 que são considerados. Mas isso é que eu não consigo entender. É preciso conhecer bem os mecanismos de progressão, nomeadamente da classe dos docentes. O Estatuto da Carreira Docente e os mecanismos de progressão. Para se perceber precisamente que essas progressões, para já, não têm todos os mesmos escalões. Esses escalões não têm todos a mesma duração. Sim, mas que há filtros pelo meio. O que eu queria dizer. Eu percebi perfeitamente. Agora, o efeito financeiro, ou seja, o impacto financeiro da solução é completamente diferente. Mas há aqui uma questão de fundo que é essa que está na base disto tudo. É que, quer no caso dos professores, quer noutras profissões, as pessoas em Portugal ganham pouco, quer dizer, e os professores ganham mal. Claro. E, portanto, esta questão das profissões é uma forma de atenuar o problema base que isto tem tudo, que são os rendimentos muito baixos que estas classes profissionais têm. E, portanto, tem que ser encontrada uma solução que faça com que os ordenados em Portugal subam. E eu estou convicto que, acho que agora não tem condições nenhumas para chegar a entendimento nenhum, e ambas as partes sabem isso. Quer dizer, sabem isso e têm consciência disso. Agora, isto, como é evidente, e o nosso distinto moderador disse bem, isto vai ser um tema importante na próxima campanha eleitoral. E é muito bom, quer para quem quer reivindicar que tem soluções para este problema, quer para, eventualmente, penalizar o partido que apoia fundamentalmente o governo pelo facto de não ter resolvido isto. Isto vem a calhar para todos, com toda a sinceridade. Não é? A menos de um quarto de hora do fim do programa, quer dedicar 1 minuto à taxa da proteção civil? Não, eu isso sobre a taxa da proteção civil, genericamente, o David Justino tem razão. Mas o problema que se coloca aqui é que o governo, e eu penso que o país, na sua maioria, chegou a uma conclusão que tem que fazer investimentos suplementares na área da proteção civil, dados os acontecimentos que existiram no país nestes últimos tempos. É preciso um esforço suplementar no país para pôr o país melhor. O Estado, digamos, e o seu orçamento como um todo, não têm capacidade para o fazer e não podem abdicar de pôr o país em melhores condições para termos uma vida, para termos uma perspectiva da vida coletiva ser melhor. E, portanto, é a introdução desta taxa, do meu ponto de vista, encaro-a como algo que tem que ser efetivamente provisório até atenuar esse problema que existe no país. Não, vamos lá ver, por ordem. Bom, em primeiro lugar, o PS está nestes últimos... O Governo está nestes... Deixa-me só dizer isto. Gostei de ver a vossa análise, que o PS está a trabalhar com grande profissionalismo para ganhar as eleições. Até as desavenças são uma mentira. Claro, mas eu não estou a dizer que não. Ao outro lado, se calhar é isso tudo que estão a dizer. O outro lado é a ruptura com o Bloco. O PS já percebeu que, desculpe, David, mas como o PSD aparentemente está fraco, ainda não se encontrou, como se diz no futebol, ainda não se encontrou, é um bom conjunto, mas ainda não se encontrou consigo próprio,
que a campanha deve ser centrada ao centro, deve ser dirigida para o centro e, portanto, está a romper com o Bloco com uma grande tranquilidade e a pescar no centro, e eu acho que vai virar a sua política para o centro. E, portanto, as touradas também está aí. Não são pessoas de extrema esquerda que estão que gostam de ver um traje de luzes. A segunda coisa mas não é, o PS... o PS... Há gente de extrema-esquerda que gosta. O PS... Mas são muito raros. O PS são casos raros. No entroncamento, provavelmente. O PS... Bem perto de nós até, mas adiante. O PS está numa estratégia há muito tempo de revender os serviços públicos que já estão pagos. De criar novas receitas para a energia, para a segurança alimentar, para a proteção civil, por tudo e por nada inventam uma taxa normalmente dirigida aos cidadãos em geral, evita, mas normalmente dirigida às grandes empresas e arranja sempre uma forma de refinanciar aquilo que já está financiado com impostos. E, portanto, acho muito bem que tenha havido. Com finanças públicas sãs. Tem que vir de algum lado. Mais impostos não. Melhor é cortar a despesa. Aí não se faz nada. Já estamos todos... Não, cortar a despesa não tem, ó Jorge. Mas não conseguimos discutir hoje aqui. Tudo. Tudo. Mas algumas coisas destas cedências ao Bloco e ao PAN ficam. Por exemplo, o PS vai acabar com algumas PPPs da saúde. O PS vai acabar com alguns dos melhores hospitais, dos hospitais que são mais geridos com mais eficiência, com mais rentabilidade e com sentido do serviço. Por uma razão puramente ideológica, porque não tem outra. E, portanto, algumas coisas do bloquismo, daquele convívio, ficam e não têm justificação. E a última coisa, nota rápida, Carlos, é que há muitas injustiças no país. Os professores, o que aconteceu foi o seguinte: as pessoas, os funcionários públicos, durante a Troika, tiveram um corte no seu vencimento. Quando acabou a Troika e se virou a página, ninguém lhes deu o dinheiro que lhes tinham cortado na altura. Claro. E, portanto, o que é razoável para os professores é que se conte o tempo de serviço, mas não é possível contar o tempo de serviço de uma forma que os coloque em níveis remuneratórios como se não tivesse acontecido o corte feito por aquele que eu não quero nomear aqui. Como sabe, o corte foi inventado pelo... José Soares. Exatamente, mas eu não digo, eu não quero nomeá-lo. Privilégio de moderador. E, portanto, isso foi o que aconteceu. E, portanto, as reivindicações dos professores, num certo sentido, percebem-se, exceto quando querem um estatuto absolutamente que ninguém mais teve, que foi o estatuto de lhes ser devolvido aquilo que lhes foi tirado inteiramente. E como o David Justino é agora ele já vai, matéria, vai ser complicado levá-lo para o último tema. Mas é que é só uma coisa. O país está semeado de injustiças. Está centrado na função pública e nos servidores do Estado. As pessoas que perderam o emprego durante a Troika, os operários das fábricas, ninguém lhes deu nada. Não me venham cá com coisas. Esses não tiveram nada, sofreram a Troika, o desemprego e ninguém lhes deu nada. O país está centrado na... Aumentou o salário mínimo, sim senhora. Há mais de 700 mil pessoas a ganhar o salário mínimo em Portugal. Quem pagou o salário mínimo são os empresários, não são o Estado. Portanto, o Estado não deu nada. As pessoas que estão nas filas das urgências dos hospitais e das filas da cirurgia não são servidores do Estado, são operários, é gente da Segurança Social. E essas coisas, o país está semeado de injustiças e a política... Não são. Não são? Não são, não. Também não estão nas filas os operários, da cirurgia? não estão nas filas dos funcionários públicos, vão à DSE. Até a DSE também não está nos hospitais. Não, mas é que, desculpa, os funcionários públicos vão, obviamente, à CUF e à Luz e fazem eles muito bem. Vão escolher. Quando são... Quando são funcionário público, escolhe o médico, a consulta e o hospital. Isso é outra coisa. Quando são problemas complicados, vai tudo para os hospitais públicos. Eu sei, mas se é uma operação ao Panarício ou ao Joanete, estão nas melhores clínicas e o Estado a pagar. E os operários e os pensionistas da Segurança Social não estão. E a esses ninguém deu nada. Portanto, temos um país centrado sobre o setor público. 2-3 minutos, David Justino, 2-3 minutos coisa rápida para lhe fazer uma pergunta. Deixa-me só dizer uma coisa, Carlos. Ninguém quer repor os níveis
de forma mais rápida do que para as outras profissões, nomeadamente dentro da função pública. Porque já foi liberto e descongelado o problema das carreiras nas chamadas carreiras da administração geral, a área geral. Bom, mas o problema que se põe aqui é que nós temos um problema grave ao nível dos professores. É que nós temos praticamente quase metade dos professores que têm pelo menos 50 anos. O nível de envelhecimento dos professores é muito elevado. E depois temos uma outra base, que são pessoas que estão já como professores, alguns há 20 anos, ainda que estão no primeiro escalão, que é o escalão de entrada. Não, isso é muito mau. Que apanharam aquelas coisas Quer dizer, todas. nós temos uma estrutura intermédia que está vazia, quer dizer, e é preciso ter cuidado com de isto. que estamos a 7 minutos do fim, Ótimo. por isso vou, não direi ser curto e grosso, mas muito objetivo. Suponhamos que o PS ganha as próximas legislativas sem maioria absoluta. Temos o sinal dado pelo Bloco de Esquerda, ainda agora, na convenção, de que nós estamos disponíveis para ser parceiro de governo. O que eu lhe pergunto é se nessa noite o PSD também levanta o dedo a dizer se é preciso gente para formar governo para este país, nós também estamos disponíveis. Não contem com isso. Não contem com isso. Isso para mim é clarinho. O problema que se põe relativamente à formação do governo, para nós também está claro. Ou seja, devo confessar que o contexto onde se faz a pergunta e o contexto onde se faz determinado tipo de afirmação é uma coisa que eu fico muito impressionado. Ou seja, neste momento, corto com aquilo que a gente lê, nos corredores do Partido Socialista já se estão a dizer quem são os ministriáveis. Mas o que é mais interessante é que na convenção do Bloco de Esquerda já se fazem entrevistas a ministriáveis do Bloco de Esquerda. Eu fico impressionadíssimo. Quer dizer, eu nunca tinha visto uma falta de respeito tão grande, não é com o PSD ou com os outros partidos, é com o eleitor. Está tudo já feito. Isto demonstra a arrogância insuportável que esta gente tem relativamente ao funcionamento do regime democrático. Com esta gente aqui E, são os portanto, tais dos corredores do PS e a gente do Bloco de Esquerda, é disso? Ainda por cima, quer dizer, o melhor exemplo, eu acompanhei, de alguma forma, digamos, a Convenção do Bloco de Esquerda. E reparei, se calhar por inveja, a boa imprensa que o Bloco de Esquerda tem. Eles nem precisavam de dizer nada. Sempre teve. Sim, e nem precisavam dizer nada. Eram os próprios jornalistas que colocavam as perguntas convenientes. Não é? E nesse sentido, eu acho muita piada, porque na verdade apareciam os ministriáveis já se fala dos ministriáveis do Bloco de Esquerda. E eu acho que isto é mau para o Bloco de Esquerda e é mau para o PS. E fico bastante contente que continuem a discutir os lugares ministriáveis. Fico muito contente e fico bem mais à vontade do que estava se não se soubesse nada. Não se está a esquecer daquele cenário hoje, estou com imaginação, daquele cenário que diz que potenciais eleitores do PST, perante o medo, já sabe de que é que estou a falar, perante o medo que o PS seja obrigado a negociar com o Bloco de Esquerda porque não tem maioria, preferem votar no PS para terem o Bloco de Esquerda fora do governo. Não é possível 10 meses das eleições, não é? 9, 10 meses e mais um bocadinho, 10 meses da eleição, manter esse discurso até lá. É impossível. Então, o que é que vale a disponibilidade do Bloco de Esquerda para entrar no governo? O Bloco de Esquerda exagerou um bocadinho, na verdade. Eu fui acompanhando assim, uns bocados da convenção e a imagem que passou nessa matéria foi um bocadinho exagerada. Demonstrou ali uma grande vocação governamental que eu não é, tinha. Jorge, não é vocação, Sim, é opção governamental. Sim, passa agora a ser eu quero utilizar aquilo, não é? esse termo Exatamente. para que o Francisco Louçã possa dizer que o PS que tratou mal o Bloco quando na convenção, digamos, aquilo foi pancadaria no PS e no António Costa, que aquilo até ferveu, mas isso faz parte da estratégia. Mas nessa matéria eu tenho que dizer uma coisa ao meu estimado amigo. Eu acho que o meu caro amigo e o PSD deviam preocupar-se por ninguém andar a discutir os ministeriáveis do PSD, com toda a razão. Esta é que é uma verdade. No seu partido, e eu digo isto com preocupação,
preocupação, porque considero o PSD um partido central na democracia portuguesa, aquilo que se discute do PSD são guerras dentro do PSD a tentarem deitar... Ouça, é difícil ver... O PS também já teve isto. Já disse isso há bocado, essa já é repetida. Não, mas ouça, o PS também já teve isto. Ouça, o PS também já teve isto. Mas há uma coisa que eu lhe digo. Eu lembro. Também eu lembro. Mas há uma coisa que eu lhe digo. Os portugueses nunca apoiam um partido que demonstra que não sabe gerir a si próprio. Exatamente. Isso é uma norma na sociedade portuguesa. Eu aí dou-lhe razão. E isso, enquanto o PSD, e era muito importante para a democracia portuguesa, não encontrar uma plataforma de entendimento baseada em princípios sólidos, é muito difícil ser alternativa e então aí passarem a discutir quem é que são os ministeriáveis. Veja lá o que chegou a sociedade portuguesa que andou a discutir os ministeriáveis do Bloco, do PCP não, que tem posições muito firmes nesta matéria, e do Partido Alternativo. Não discutem isso. Isso é complicado. Do meu ponto de vista. Quanto tempo é que foi preciso, Dr. António Costa, entre a noite das facas longas e a vitória A vitória não, porque não ganhou, não é? O resultado das legislativas. Quanto tempo é que foi necessário? Bom, mas sabe, faltou eu dizer aqui uma coisa. Um ano. E o vosso ex-dirigente Pedro Santana Lopes, que diz que... não, mas é que pode ser uma alternativa também. Ele é que diz. Um minuto e meio para dizer o que vale a disponibilidade. Que prejudica o PSD. Eu só digo, eu até ofereci, eu estive aqui a dar o meu tempo ao David Justino, porque é simbólico, porque eu realmente não gosto de ver um PSD fraco, nem um PSD pouco interventor e pouco significativo na vida portuguesa. Não creio que as coisas estejam a correr bem. Espero sinceramente que corram melhor. Eu não sou do PSD, não é? Mas do meu lado, do ponto onde me encontro, o esvaziamento, ou o esboroamento, ou a fragilização do PSD não é boa para nada. E num minuto sobre o Bloco como potencial partido de governo... Não vai ser nada. O PS vai até ao fim flertar de vez em quando com o PSD, outras vezes com o Bloco, umas vezes dá-lhes pancada, outras vezes passa-lhes a mão. Vai ser uma chicoelina até ao dia das eleições. E é aqui que termina mais uma Quadratura do Círculo, que já amanhã também pode ser ouvido em podcast em expresso.pt. 2 a 8 dias, Jorge Coelho, Lobo Xavier e, com o regresso de Pacheco Pereira, os três vão retomar o debate. Até para a semana.